Do ponto de vista da tradição psicológica, os prazeres positivos são sempre ligados à sexualidade. Né? E talvez por isso, na teoria psicanalítica, o sexo tenha ganho essa importância extraordinária, né? De ser a fonte básica do prazer, da ação, do movimento, das coisas que sejam para além de fugir só do sofrimento e da dor. Né? Seria o único desequilíbrio sentido como prazeroso, né? O desequilíbrio ligado à excitação sexual. Esse não é exatamente o meu ponto de vista, mas certamente o sexo representa papel fundamental nas coisas relacionadas com os prazeres positivos e, por um caminho que eu vou explicar já já, ele participa de tudo, né? O sexo é certamente uma das coisas mais encrencadas que existe na nossa espécie. O sexo, na verdade, ele é complicado por várias razões, né? Primeiro porque ele é super regulamentado em todas as sociedades. Não existe nenhuma sociedade que não regulamente a sexualidade. Segundo, porque existem algumas diferenças entre o masculino e o feminino, que também são muito importantes e nem sempre muito objeto de muita reflexão. Essas diferenças criam tensões, porque sempre que existem diferenças, no nosso jeito de pensar, surgem tensões. As pessoas não sabem muito bem operar com diferença. E diferença sempre parece que significa hierarquizar. Se homem e mulher são diferentes, um é superior, o outro é inferior. E, na verdade, as pessoas ainda parece que não sabem raciocinar que diferentes podem ser só diferentes, né? Sempre tem que ser diferente para mais ou para menos. Isso não é verdade. Principalmente entre homem e mulher, não existe esse para mais nem para menos. Porém, não são iguais. A principal diferença, ou alguma das principais diferenças, é justamente a importância da visão, muito maior no homem do que na mulher. O que cria condições, do meu ponto de vista, extremamente favorável para as mulheres. Os homens adorariam ser eles o objeto do desejo, não é? As mulheres se ofendem quando falavam, na época, se ofendiam, hoje não, quando se falava em mulher objeto, né? E principalmente, mulher objeto significa mulher objeto do desejo, do homem, né? Isso era palavrão. Hoje, mais do que nunca, as mulheres se esforçam loucamente para ser isso aí. As mulheres, não tendo claramente esse desejo visual, elas se excitam ao se perceber objeto do desejo. E excitar-se ao se perceber objeto do desejo não significa que elas não gostem de ser objeto do desejo de determinados homens muito especiais. O que não significa que elas tenham desejo por este homem. Elas se envaidecem particularmente, ou se excitam particularmente por provocar estes homens, os homens que elas valorizam como um todo, né? Pela beleza, pela inteligência, pela posição social, financeira, o que seja, mas que elas valorizam. E os personagens que elas valorizam são aqueles que estão de acordo com o critério de admiração delas. E, portanto, quem define critério de admiração na cultura é a mulher. Essa cultura é mais feminina do que se pensa. Não é uma cultura construída pelos homens, porque os homens são loucos para impressionar as mulheres. E se as mulheres valorizarem determinado tipo de coisa, os homens vão agir de acordo com aquilo que as mulheres valorizam. Ou seja, os homens são submissos à vontade feminina, né? Ou seja, os homens valorizam coisas porque essas coisas impressionam as mulheres. Se não impressionarem as mulheres, os homens não se interessam mais por essas coisas. O mundo do sexo é um mundo muito rico de caráter imaginário, muito para além daquilo que seja simples troca de carícias físicas, né? A troca de carícias físicas ocupa talvez alguns minutos do dia das pessoas que praticam essas trocas todos os dias, que não são a maioria, e o tempo que se gasta pensando no assunto sexual é enormemente maior do que o tempo gasto com as trocas de carícias. Troca de carícia é essa que hoje em dia, infelizmente, está altamente prejudicado por uma extraordinária preocupação com performance e desempenho, o que é um inocular da vaidade, quer dizer, vaidade é esse prazer erótico também, mas de caráter exibicionista, do indivíduo buscar destaque, buscar ser melhor do que os outros, buscar notoriedade por força das suas ações, e que na preocupação com performance sexual
que tradicionalmente sempre envolveu os homens, porque o machismo implicava em que é macho tem que ser competente para ter todas as relações sexuais que a circunstância lhe favorecer, e todas as oportunidades, não é permitido perder oportunidade sexual. Agora também essa preocupação com performance, não tanto nesse sentido de não poder perder oportunidade, mas a preocupação com performance ganhou fôlego também entre as mulheres. Então, a vida sexual vem se transformando numa espécie de ginástica, né? E numa coisa meio acrobática, né? E na qual os filmes pornográficos são o professor, né? Isso é uma característica da modernidade também. Todo mundo transa rigorosamente de acordo com as normas propostas pelos filmes pornográficos, né? É terrível, mas é a pura verdade. Então, a cultura, nós vivemos uma época, e eu tenho insistido em falar isso, né, na direção de predomínio da cultura sobre a biologia ou a psicologia. Ou seja, se nós somos seres biopsicossociais, influenciados pela nossa biologia, pela nossa história pessoal de vida, pela cultura em que a gente vive, hoje somos basicamente influenciados mesmo pela cultura. Ou seja, somos escravos de uma cultura que nos impõe normas e regras por todas as vias da propaganda, da televisão e agora também da pornografia. Ou seja, as pessoas passam a ter sexo da forma como está lá no filme, né? E quem não for competente para fazer aquilo lá, não é de nada, né? E é assim que as coisas se estabeleceram. Hoje, há 10 anos atrás, por exemplo, sexo anal era uma coisa raríssima e que a maior parte das mulheres não gostavam, sentia dor e detestava mesmo e não fazia. Hoje todas perderam a dor. O mundo da fantasia talvez seja o mais rico da sexualidade. Talvez por isso mesmo o universo virtual seja tão pródigo em assuntos ligados à sexualidade. As mulheres são bem mais criteriosas ou bem mais atentas à possibilidade do sexo real, né, do que só no universo da fantasia, apesar de que um bom número delas se masturba, muito menor do que o dos homens, né? O sexo é um fenômeno extraordinariamente pessoal e por isso mesmo pode ser praticado sozinho, né? E mesmo quando ele tem esse caráter interpessoal em que o indivíduo ao se masturbar imagina que ele está abordando uma mulher ou está tendo contato físico com a mulher, na realidade a excitação é um fenômeno pessoal. O homem também tem excitação, quer dizer, o desejo ele é visual, a excitação é táctil, né? O contato com as zonas erógenas, tanto faz no homem como na mulher, provoca certamente um estímulo intenso, esse estímulo é extremamente prazeroso e ele costuma terminar com uma descarga orgástica ou ejaculatória, conforme o caso, e que é, às vezes, uma descarga que provoca plena saciedade no homem, e, às vezes, não provoca tão plena saciedade como costuma acontecer nas mulheres. O assunto é extremamente complexo e não cabe, infelizmente, aqui falar muito. O prazer, ele é este simples. Agora, o jogo que envolve o erotismo e a sexualidade é de extrema complexidade e, na nossa cultura, infelizmente, o sexo tem compromissos muito maiores com a agressividade do que com o amor. Amor não se faz, aliás, amor se sente, né? A gente sente, né, pela pessoa, que provoca na gente aconchego. Usar a expressão fazer amor para relação sexual é uma coisa ruim, né? Essas expressões que só servem para equívoco, para atrapalhar a vida das pessoas. A começar pelo simbólico uso de palavras eróticas para fins violentos, como é o caso dos palavrões, presentes em todas as línguas. Estes elementos que envolvem a violência, a agressividade nas relações homem-mulher e nas relações homem-homem, e, portanto, nas relações sexuais, é uma coisa terrível, porque mostra que na nossa cultura, apesar do discurso ser um discurso romântico, sexo, fazer amor nada, é fazer ódio. Devia se chamar fazer ódio. Na psicanálise, Eros, o amor, e Thanatos, a morte, são duas pulsões constantes, opostas em nossa vida. E como até os opostos podem, por vezes, se atrair,
a união entre sexo e violência é frequente na arte e no imaginário humano. A ligação entre sexo e dinheiro também é evidente. Segundo uma pesquisa patrocinada por um laboratório farmacêutico, a estabilidade financeira aparece em 5º lugar na lista de coisas que a mulher preza na hora do sexo e em 6º na dos homens.